Graça e paz, queridos irmãos e queridas irmãs da Igreja Metodista em Avaré. Quero saudar o pastor Admilson, que tem pastoreado aí a igreja e também tem pastoreado a cidade de Avaré. Sabemos que esses tempos que nós estamos vivendo não são tempos fáceis, são tempos difíceis, mas, como já dizia João Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos nesta pandemia, nesse isolamento social, diante das dificuldades. Eu peço a Deus que abençoe cada família, cada membro da igreja, cada discípulo e discípula desta comunidade de fé na cidade de Avaré. E sempre orando por vocês, para que não lhes falte os recursos espirituais, os recursos materiais, as ferramentas que vocês precisam para prosseguirem nesta jornada ministerial, missionária, que Deus tem nos chamado enquanto igreja, enquanto povo dele. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ardido em nosso coração, e ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar o entendimento, a revelação, nesse momento de leitura e também no momento da reflexão, da meditação, da explanação da mensagem, da palavra que Deus está falando ao nosso coração, e que todos nós, eu e você, possamos receber esta palavra com o coração bastante aberto, com a mente aberta, não é? Todos nós sujeitos ao agir do Espírito Santo, para que essa palavra ela não volte vazia, mas ela cumpra o seu propósito. E o propósito da palavra de Deus é transformar as nossas vidas, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus, para que sejamos cada vez mais instrumentos dele na terra, não é? A partir de onde nós estamos vivendo, Avaré, até os confins da terra, conforme Atos 1:8. E os versículos que eu quero ler de Mateus é o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Aleluia! Que palavra poderosa, né, amados irmãos e irmãs? Que palavra extraordinária temos aqui diante dos nossos olhos, e os nossos ouvidos pôde ouvi-la, não é? Que o Espírito Santo traga, gere revelação dessa palavra ao nosso coração, e que sejamos praticantes dessa palavra para a glória de Deus, né? Esse texto da palavra de Deus fala de alguns elementos bastante familiar. Qual de nós não conhecemos a luz? A importância da luz, da lâmpada, da luz, não é? Seja a luz do sol, seja a luz elétrica, seja a luz de uma vela, seja a luz de uma lanterna,
seja a luz do farol de um automóvel, seja as luzes que estão nas ruas, nos becos das cidades, das avenidas. É um termo bastante conhecido, não é? Então todos nós conhecemos bem aqui a analogia, a comparação que o Senhor Jesus faz, né? Afirmando que os discípulos e discípulas, que sou eu e você, nós somos luz do mundo e luz no mundo, não é? Então esse elemento que Jesus usa aqui, mesmo na sua época, na simplicidade, na época de Jesus, por certo que não existia muitas opções de iluminação como eu mencionei. Quem sabe lá existia apenas existia candelabro, existia aquelas lamparinas, né? Existia fogueira feita de lenha, né? E mais algumas outras da simplicidade da vida rural, mas eles tinham bastante clareza da realidade da luz do sol, né? Mesmo do brilho das estrelas da noite, mesmo da lua, quando está a lua cheia, eles tinham. Então, e o próprio Senhor Jesus, ele tinha clareza da importância da luz na sua vida, na sua casa e na sua família. E quem sabe ele, por certo que ele viu a sua mãe Maria ou o seu pai José, né, pegar ali a lamparina e colocar no lugar o mais alto possível, não é? E se tivesse lampião naquela época, colocar o lampião na parte mais alta ali da sala, da cozinha ou da casa. E o pessoal mais antigo, né, sabe que muitas casas, e eu vivi numa casa assim quando era pequenininho, lá em Pinhal dos Campos, no interior de Minas Gerais, em que as casas, ela tinha um telhado alto, tinha os cômodos, mas não tinha forro, né? E muitas vezes, pela escassez da luz em muitos lugares naquela época, né, há mais de quase 60 anos atrás, há muitas casas não tinha energia elétrica. Então colocava-se o lampião, não é, quase perto do telhado, e às vezes na divisão entre 2 cômodos ou 3 ou 4 cômodos, para iluminar toda a casa ou o máximo possível. Nunca vi a minha mãe, né, ou meu pai colocar uma lamparina, né, uma vela debaixo da mesa, debaixo de uma vasilha, de uma panela ou coisa parecida. Não, sempre num lugar alto para iluminar. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, né? E o lugar de vocês é um lugar realmente de destaque. Um outro elemento que Jesus está usando aqui é o sal, né? Qual de nós não conhecemos o sal? Gente, o mundo inteiro, né? Não importa se é no Ocidente, no Oriente, se é no Brasil, se é primeiro mundo, segundo mundo, se é pobre, se é rico, não é? Se é branco, se é negro, não importa. Todas as casas, lares, todos nós, pessoas humanas, conhecemos esse elemento chamado sal. E por certo que Jesus também conhecia. E na época o sal substituía a geladeira. Na época, o sal era usado para conservar os alimentos. O sal era usado para dar sabor aos alimentos e até o dia de hoje. Hoje nós não usamos o sal a não ser ali uma carne seca, uma carne de sol, que ainda usa bastante sal, né? Mas hoje temos os refrigeradores, os freezers, a geladeira que conserva, né, os alimentos, conserva a carne e tudo mais, mas na época de Jesus não tinha nada disso. Era usado o sal era usado para manter, para que o alimento não apodrecesse, ele durasse o máximo possível, além de ser muito usado para fazer as refeições
e dá aquele sabor todo especial, não é? E de fato, sal é uma comida bem temperada, com aquele equilíbrio, e você sabe, né? Uma comida salgada é horrível, você não consegue comer. Uma comida sem sal você até come por questões de saúde, não é? Mas nada como aquela comidinha, aquele arrozinho, feijão, aquela comidinha gostosa, feita na hora, com aquela medida do sal exato que dá aquele sabor delicioso e você alimenta assim com a fome, até aumenta nessa hora, né? Enfim, Jesus também, por certo que vira a sua mãe ali preparando os alimentos, ou quem sabe guardando alimentos para outro dia ou para outra semana, usando quantidade de sal para a sua conservação, né? Então, e Jesus está dizendo, vocês são sal da terra, né? Então, Jesus está usando essas duas imagens aqui, esses dois elementos, para dizer aos seus discípulos e discípulas o que eles são e deviam ser na sociedade. Bom, Jesus parte de uma afirmação, né? Ele não está dizendo que vocês serão, ele já está dizendo, a partir do momento que você está em mim, a partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você é verdadeiramente convertido, né, genuinamente transformado pelo poder do Evangelho, Jesus, ele está fazendo uma afirmação: você é sal, você foi gerado em Cristo para dar sabor ao mundo, você é luz, você foi gerado em Cristo para brilhar no meio das trevas. Então, mais do que nunca, né, a igreja de Jesus Cristo, os discípulos e discípulas do Senhor Jesus, precisa entender e compreender e acolher esse chamado na unção do Espírito Santo, e assuma realmente essa posição, né, buscando em Deus, né, o poder da luz, o poder do sal, pelo Espírito Santo, para a gente conseguir realmente cumprir o propósito de Deus, não é, na terra, no mundo que nós estamos vivendo. Como vocês sabem, né, o nosso mundo jaz no maligno. Jesus já dissera isso no passado, né? O mundo jaz no maligno. E na linguagem bíblica, o mundo já está nas trevas. O mundo está na carnalidade, o mundo está aí na corrupção, na imoralidade, na mentira, no engano, na traição, na maldade, na violência, no racismo, no preconceito, não é? O mundo de fato jaz no maligno, cada um se preocupando apenas consigo mesmo e para galgar cargos, posições, para ganhar dinheiro, as pessoas pisam umas nas outras, humilham umas às outras, não é? Mas nós fomos chamados para fazer diferença na sociedade humana. Nós fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para salgar, na perspectiva e a partir de Jesus, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir dos valores do reino de Deus, a partir da palavra viva de Deus, a partir de Jesus Cristo, que transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. Nós somos desafiados por Jesus aqui a ser sal, a ser luz para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, queremos ser luz? Queremos brilhar cada vez mais para o Senhor Jesus? Queremos ser cada vez mais o sal da terra? Queremos realmente fazer diferença, ser discípulos e discípulas que dá sabor à humanidade, que dá sabor na vida das pessoas através do caráter, através da personalidade, através das palavras, através das ações, das reações, através dos sentimentos, em todas as nossas dimensões. Jesus diz, vocês são. Está falando de caráter, está falando de personalidade, está falando de missão, está falando de propósito, está falando de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus,
está chamando a igreja desta geração, desse tempo, para ser sal e luz com força, com poder, porque o mundo está precisando. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero compartilhar, à luz desse texto, duas verdades que nós aprendemos. Há muitas coisas importantes aqui nesse texto, mas eu quero compartilhar, deixar com você e comigo, com todos nós, duas verdades. Eu quero deixar em destaque essas duas verdades para cada um de nós. A primeira verdade é que os cristãos devem ser inconfundíveis. Guarde bem isso. Essa é uma das verdades que esse texto do Evangelho está querendo ensinar para nós. Os cristãos, os discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo devem ser inconfundíveis. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser diferentes daqueles que não são cristãos. Sal e luz diferencia bem as duas comunidades, não é? A comunidade de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus e a sociedade humana, não é? O mundo, ele é sombrio, mas o povo de Deus deve ser a luz do mundo, não é? O mundo é decadente, mas vocês devem ser o sabor que impede a sua deteriorização, ou seu apodrecimento. Percebe? São duas comunidades bem diferentes. O povo de Deus, a igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo, e note que eu não estou aqui exaltando nenhuma instituição religiosa, nenhuma denominação, por mais que amemos a que a gente faz parte, mas nós não existimos para exaltar e pregar denominação. Nós estamos aqui para sermos cristãos, discípulos e discípulas que faz diferença no mundo, ou participamos de uma comunidade, não é? E desenvolvemos o que lhes diz respeito, ou participamos de outra comunidade e desenvolvemos aquilo que lhes diz respeito. Ou seja, se eu quero viver separado de Jesus Cristo, eu vou viver na comunidade humana. E aí eu vou desenvolver nessa sociedade humana, nesta comunidade humana, a sua realidade. A sua vida é sombria, é vida de treva, é decadente, é corrupção, é mentira, é engano, é safadeza, é tanta coisa ruim, é tanta violência, é tanta maldade, é tanto egoísmo, é tanta vaidade, é tanto orgulho, é tanto apego às coisas materiais, às coisas superficiais. Mas aqueles que se apegam, que faz parte da comunidade de Deus, faz parte da igreja, não é? O seu caráter, os seus valores, diz respeito à eternidade, diz respeito à paz, diz respeito à alegria, diz respeito à solidariedade, diz respeito, não é? O compartilhar da fé, o compartilhar dos recursos, diz respeito à justiça, diz respeito à paz, diz respeito ao amor ao próximo, diz respeito à honestidade, à integridade. Isso faz parte da comunidade de Deus e da comunidade da fé. Por isso, irmãos e irmãs, as duas sociedades são como água e óleo, elas não se misturam. Então, perceba, eu gosto de repetir o que eu vou repetir agora. Olha, se a sociedade está parecida com a igreja, das duas ou uma, ou a igreja se desviou dos caminhos do Senhor e da santidade, está parecida com o mundo, ou o mundo se converteu. E a gente sabe que o mundo não se converteu pelo que vivemos e pelo que estamos vendo ao nosso redor. O mundo não se converteu, infelizmente. Tomara Deus que venha se converter, fruto da missão da igreja, fruto do testemunho da igreja. Agora, o que tem acontecido é que a igreja tem fracassado em ser luz e ser sal na sociedade humana. Os cristãos têm sido muitas vezes até frouxos, medrosos, tímidos, acanhados, religiosos, apenas crentes dentro de templo,
Isso não faz diferença, isso não causa nenhum impacto. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra é clara: se a luz perder o valor, se a luz perder o brilho, ela se torna inútil. É assim também, se o crente deixar de brilhar, se o crente não está fazendo diferença, vai ser inútil também na sociedade humana. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pensar nisso com bastante seriedade, pensar nisso com bastante clareza. Então nós fomos chamados para uma justiça melhor, fruto de um coração regenerado. Nós fomos chamados a um amor maior, não é? A que abraça até os inimigos. Nós fomos chamados a uma devoção mais profunda, que inclui até as crianças chegando-se à presença do Pai. Nós fomos chamados a uma ambição nobre. Qual é a ambição nobre? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o governo, a justiça de Deus. Essa é uma ambição nobre. Então, quando nós escolhemos e seguimos esse caminho, que veremos a força e o poder do sal e da luz na sociedade humana. Nós somos chamados para impactar a sociedade. Fomos chamados para impactar a realidade humana, através do nosso testemunho, da nossa pregação, do discipulado, da evangelização, não é? Da igreja que se multiplica, da igreja que existe para crescer em santidade e ganhar vidas para Jesus Cristo a partir de onde ela está. Então esta é a primeira verdade que eu compartilho com você. Nós devemos ser inconfundíveis, ou seja, não podemos e não somos igual à sociedade humana. Se formos, é aquilo que eu já disse, precisa haver mudança e conversão. A segunda e última verdade que eu quero refletir com vocês é que os cristãos devem ser influentes, não é? Ela é mais ou menos semelhante à primeira, mas ela tem uma certa diferença. Os discípulos e discípulas devem ser e precisam ser influentes. O que eu quero focar e quero direcionar mais cada um de nós nesta verdade? É que o cristão precisa permear a sociedade, não é? Ou seja, se eu for uma luz parada a partir de onde eu estou, não é apenas brilhar ali, por exemplo, só dentro da minha casa, ou brilhar só dentro do templo, no culto de domingo, na escola dominical, na reunião de oração. Se eu brilhar apenas nesse lugar e nesses espaços, a luz ela vai ficar restringida. Nós estamos limitando o poder da luz. Nós estamos limitando a influência da luz, não é? Então isso é muito óbvio, né? À medida que você, quando chega à noite, você está ali na sua casa, você está na sala, você acende a luz, né? Então a luz está tendo uma influência ali naquela sala, tá certo? Mas você quer ir para a cozinha, quer ir para o quarto, quer ir para o lado de fora, e se está escuro, à medida que você vai adentrando a esses espaços novos, você vai ligando o interruptor. Você vai acendendo as luzes, porque senão você vai tropeçar, você vai se ferir, você vai machucar. Então você vai iluminando. Se não tem energia elétrica, você vai com uma lanterna, com uma lamparina, uma vela, não importa, não é? Um fósforo que você liga no escuro, ele já tem um poder de influência tremenda, não é? Imagina sendo um farol, não é? Imagina sendo uma lâmpada, não é? De 40 watts, de 100 watts. Imagina, meu irmão, minha irmã, não é? E é assim que Deus nos quer. Deus quer que os discípulos e discípulas sejam influenciadores na sociedade. E nós precisamos disso. Então, mesmo os cristãos sendo diferentes, moral e também espiritualmente da sociedade, não podem viver segregados socialmente. Ao contrário,
A luz deve brilhar na escuridão e o sal deve infiltrar a carne da decomposição. Não é? Ou seja, nós precisamos influenciar, nós precisamos lançar sal para dar sabor na vida das pessoas, não é? A igreja, ela foi chamada para ser influente, para influenciar. Devemos influenciar a sociedade, por mais que ela rejeite a nossa fé. E nosso Deus, nós temos que influenciá-la. Muitas vezes as pessoas rejeitam as instituições religiosas, porque dentro dessas instituições, muitas vezes há pessoas que se dizem cristãs, mas quando fora dessas instituições, vivem como se não fossem cristãos. Então a sociedade humana percebe isso e esta igreja, essa comunidade ou esses cristãos perdem totalmente a eficácia. É a luz perdendo o poder do brilho. É o sal perdendo a capacidade de dar sabor. Aí as pessoas rejeitam as igrejas, as instituições religiosas, mas as pessoas estão carentes de Deus. As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de Jesus Cristo e elas querem ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quem é que vai revelar Jesus vivo e poderoso às pessoas? Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, cada um de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está vivendo sob o poder do Espírito Santo. O sal precisa exercer sua influência na realidade humana, penetrar nas entranhas da podridão humana, procurando resgatar a sua vida e a sua dignidade através do poder do Evangelho. A luz, irmãos e irmãs, precisa e pode ser mais eficaz ainda que tem sido. Ficando acesa, dissipa totalmente a escuridão. E é assim que o Senhor Jesus, quando resgata os discípulos e discípulas, quando chama homens e mulheres para serem cristãos, ele chama esses homens e mulheres para influenciar a sociedade humana, para influenciar as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, por que os cristãos não influenciam muito mais o mundo não cristão a favor do bem nos dias de hoje? Mutilamos o Evangelho para tentar agregar pessoas na vida da igreja. Muitas vezes facilitamos as pessoas, escancaramos a porta. A Bíblia diz que o caminho é estreito, nós queremos abrir as portas para todo mundo entrar do jeito que eles querem, não é? E eles querem transformar a igreja uma extensão da sua realidade profana, dos seus pecados, dos seus desejos carnais, não é? As pessoas se embriagam na sociedade, que se deixar quer se embriagar também na igreja. As pessoas querem uma igreja que faça a sua vontade, que faça o seu querer. Não pode ser assim, não é? Nós fomos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, para brilhar, nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para salgar no sentido de dar sabor na vida das pessoas, não é? E nós podemos fazer isso através do evangelismo. Nós precisamos fazer isso através da missão, precisamos fazer isso através do discipulado, não é? A palavra de Deus deixa claro para nós, né? Lá em Mateus capítulo 28, né? Pregai o evangelho a toda criatura humana. Né? Em Marcos 16, fazer discípulos e discípulas de todas as nações. A igreja viva, a igreja que é luz, que é sal, é uma igreja que influencia, que ganha pessoas para Jesus Cristo, que cuida dessas pessoas, que treina essas pessoas e as envia para serem luz e sal no mundo, para serem instrumento de Deus. E esse é o nosso chamado, igreja. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor quer que nós sejamos o que Ele nos designou para sermos, sal e luz no meio desta
geração e no meio desta realidade humana. Por isso eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, discípulo e discípula, cristão, né? Cristã, em nome de Jesus. Toma posse da luz. Toma posse do sal e seja instrumento de Deus. Deus quer usar você para você ser instrumento de evangelização, de discipulado. Abra sua casa para que através da sua casa irradie a luz do evangelho para os seus vizinhos, para o seu quarteirão, para a sua rua. Né? Abra o seu coração no seu trabalho, onde quer que você esteja e proclame a paz, a vida, a cura, a libertação, a transformação que só Jesus Cristo pode promover na vida humana. Wesley diz que todo metodista tem que estar pronto para pregar o evangelho. E nós somos, como metodistas, nós temos uma grande missão, não é? Espalhar a santidade bíblica por toda a terra, evangelizar o mundo, ganhar almas para Jesus Cristo. Esse é o foco da igreja. É desta perspectiva que nós caminhamos como igreja no Brasil, no mundo, na quinta região. É desta forma que nós queremos ver cada igreja local incendiados, ganhando vidas para Jesus Cristo. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã, nesse tempo. Seja uma luz forte na vida daqueles que estão em trevas. E à medida que você for chegar, saiba que Deus te dá autoridade. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Você tem autoridade. Onde o sal chega, o sabor, a graça de Deus, a misericórdia, o perdão, a libertação, a cura, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a bondade do Senhor chega junto com o sal e as pessoas são libertas da depressão, da angústia, do vazio por causa da sua fé, por causa do evangelho que você vive e prega como estilo de vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ungir a Igreja Metodista em Avaré, que o Senhor possa abençoar o pastor Admilson, abençoe a liderança dessa comunidade de fé. Pai, em nome de Jesus, oramos por um poderoso avivamento espiritual nessa comunidade, para que o povo metodista dessa cidade possa impactar a cidade através da pregação, através da santidade, através da unção do Espírito, através do evangelho poderoso de Jesus. Eu abençoo essa comunidade de fé, eu abençoo esta liderança, essa igreja, as famílias desta igreja local. Sim, Pai, derrama da unção, derrama da graça, derrama do poder do evangelho e vai libertando não somente esta comunidade, mas a todos nós, de toda a religiosidade morta, de um cristianismo morto, parado, apático, indiferente e oculto. Não, nós queremos nos revelar no mundo através do poder do evangelho. Unge as nossas vidas e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua preciosa vida e um grande abraço em nome de Jesus.